Para quem está na luta dos concursos, o Excel pode parecer um verdadeiro campo minado, né? Bom, nesta análise a gente vai encarar o Excel de um jeito diferente. Não como uma simples ferramenta, mas como um código, um sistema com regras e armadilhas que, uma vez decifradas, podem garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. A ideia central que vai guiar a gente por aqui é exatamente essa. Para dominar o Excel numa prova, é preciso parar de pensar como um usuário do dia a dia e começar a pensar quase como um jurista. Cada função, cada célula, tudo ali obedece a um código de leis super rigoroso. E o nosso objetivo é aprender a interpretar esse código. Então, esse aqui é o nosso plano de ataque. Vamos começar mapeando a estrutura da prova, depois mergulhar fundo na lógica das células e fórmulas, dominar as funções que mais caem e, no fim, montar aquela estratégia final para chegar na resposta certa sem susto. Primeiro de tudo, vamos mapear o nosso campo de batalha, a interface do programa. As bancas de concurso, elas adoram criar questões que testam não só o como se faz, mas também o onde se faz, ou seja, a localização exata de cada ferramenta. Olha só que interessante, uma armadilha clássica está bem aqui na nossa frente. Repara que a ferramenta Classificar e Filtrar aparece tanto na guia página inicial quanto na guia Dados. Parece a mesma coisa, certo? Pois é, mas não é. As versões têm capacidades diferentes, e saber essa pequena distinção é o que separa quem está preparado de verdade daquele candidato que cai na pegadinha. Ok, agora que a gente já entendeu a estrutura por fora, vamos mergulhar na unidade fundamental de tudo, a célula. Para acertar as questões mais difíceis, a gente precisa entender o que o Excel realmente pensa por trás daquilo que ele mostra na tela. E aqui está um dos maiores segredos do tal código Excel. O que a gente vê na tela nem sempre é o que o Excel usa para calcular. É isso mesmo. A tela pode mostrar um valor arredondado, todo formatado, mas o cálculo sempre vai usar o número real com todas as casas decimais. Muitas, mas muitas questões de concurso são construídas em cima dessa diferença. E essa mesma lógica se aplica a datas e horas, e é por isso que a gente consegue fazer contas com elas. Para o Excel, uma data não é um texto, é um número inteiro. O dia 1 é 1º de janeiro de 1900. Simples assim. Por isso, somar mais 10 a uma data significa, para o programa, avançar 10 dias no calendário. Parece simples, mas é um conceito muito poderoso. Beleza? Com a lógica da célula dominada, a gente já pode começar a construir coisas mais complexas. E a base de toda a construção no Excel é a linguagem das fórmulas, que começa com um conceito absolutamente essencial, a referência de célula. Entender quando usar o cifrão, o famoso dólar, é a chave para prever o que acontece quando uma fórmula é copiada. É isso que diferencia uma referência relativa, que se ajusta sozinha, de uma absoluta, que fica travada, paradinha. Uma questão clássica de prova é justamente pedir para prever o resultado de uma fórmula copiada para outra célula. Dominar essa regra já é meio caminho andado. Essa hierarquia aqui, essa ordem de cálculo, ela não é negociável, tá? O Excel segue isso à risca. O erro mais comum é sair calculando da esquerda para a direita e ignorando a ordem. Tem que lembrar sempre, primeiro o que está dentro dos parênteses, depois a potência e só então a multiplicação e a divisão. Muito bem. Agora, vamos focar naquelas funções que são figurinha carimbada em provas de alto nível, sabe? Aquelas que podem garantir pontos decisivos na hora H. A função PROC-V é um verdadeiro peso pesado, especialmente em provas fiscais e administrativas. Por quê? Porque ela é perfeita para cruzar informações entre tabelas gigantes. É fundamental dominar os seus 4 argumentos, principalmente a regra de ouro. A busca acontece sempre na primeira coluna da área que foi selecionada. Já essas funções lógicas, como a se, e ou, permitem que uma planilha tome decisões. Elas automatizam análises de um jeito que os examinadores adoram testar. A combinação da função se com a ou com a ou é um clássico para criar cenários de aprovado ou reprovado, que dependem de várias condições ao mesmo tempo. Mas olha, quem realmente domina o Excel não apenas cria fórmulas, também sabe diagnosticar problemas e resumir dados. E essa é a nossa próxima etapa. Reconhecer esses códigos de erro de cara conta toda uma história sobre o que deu errado numa fórmula. Saber que hashtag nome é um erro de digitação ou que hashtag ref significa que uma célula foi apagada é uma habilidade muito valorizada pelos examinadores. É como ser um detetive de planilhas. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo o que a gente viu numa espécie de checklist estratégico para enfrentar qualquer questão de Excel na hora da prova sem medo.
Esse processo mental de depuração em 5 passos é a chave. É a maneira de desconstruir sistematicamente as questões e, claro, de evitar as armadilhas clássicas que as bancas de concurso adoram preparar. É um passo a passo para a tranquilidade. Isso nos leva à nossa conclusão. Para uma prova de concurso, o Excel não é só uma planilha. É, na verdade, um grande quebra-cabeça de lógica. E abordar cada questão com essa mentalidade, focado em decifrar as regras, em vez de apenas usar a ferramenta, é a estratégia mais eficaz para transformar um tópico temido em uma fonte de pontos garantidos para aprovação.